E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Malevogia. E é o seguinte, finalmente eu tive coragem para criar um canal no YouTube e fazer os vídeos das coisas que eu gosto. E para começar bem, o primeiro vídeo vai falar de uma franquia que eu simplesmente adoro. E essa franquia é nada mais nada menos do que o que? Star Wars. Então é o seguinte, vem comigo e vamos conferir essas 5 curiosidades sobre a trilogia clássica. Beleza, então? Vamos nessa! Uau! Primeira curiosidade, Safadão das Galáxias. Todo mundo conhece o ator que interpretou o Han Solo, que é nada mais nada menos do que o Harrison Ford. E pasmem, no início, no episódio 4, A Nova Esperança, ele foi contratado somente para fazer este único episódio. Ele não foi contratado para fazer nem o episódio 5 e muito menos o episódio 6. Se você parar para pensar hoje, você para e pensa assim: o que seria de Star Wars sem Han Solo? Imagina, quem que o Boba Fett iria congelar em carbonita? Acho que não dá pra pensar, né? E pra piorar tudo isso, o que acontece? Uma corroteirista chamada Kasdan, eu não lembro o nome inteiro dela, esta corroteirista, no desenvolvimento do roteiro do episódio 4, Uma Nova Esperança, ela inicialmente cogitou do Han Solo ser morto. E o próprio ator Harrison Ford, ele também queria que o seu personagem Han Solo morresse precocemente na saga e em alguma forma de autossacrifício. No, God! No, God, please, no! No! Ainda bem que o George Lucas fez pelo menos uma coisa certa, que foi vetar a morte precoce do Han Solo. Segunda curiosidade. O grande vilão Darth Vader foi interpretado de corpo pelo ator David Prowse. Ele interpretou ele de corpo. E o que acontece? Ele foi lá, fez todas as gravações, falou todas as falas dele, decorou tudo, fez todas as cenas. Agora imagina você, fez tudo isso, tava tudo de boa, aí quando você vai assistir o seu filme na estreia, na grande premiere, você vê que a sua voz foi dublada. A sua voz foi trocada. Imagina lá, o cara sentado na cadeira, aí ele, essa não é a minha voz. Quem que é que tá falando, né? Porém, o que aconteceu foi o seguinte, a voz dele foi dublada por ninguém menos do que o grandiosíssimo James Earl Jones. E isso, no final das contas, acabou sendo uma coisa fantástica. Foi uma das melhores junções que já aconteceram. Uma junção de corpo e uma junção de dublagem que simplesmente ficou fantástica. E a gente agradece isso até hoje. Você já parou pra pensar como que seria a voz do Darth Vader se não fosse o James Earl Jones falando? Nossa, tá aí, né? Uma outra curiosidade. Como que seria, né? Interessante curiosidade essa, né? Então, você já parou pra pensar qual é a raça do Mestre Yoda? Qual é o planeta de origem do Mestre Yoda? Essas questões perduram até os dias atuais. Não se sabe qual é a raça, qual é a espécie dele e nem qual é o seu planeta de origem. Isso, eu acho, na minha humilde opinião, que o próprio George Lucas às vezes deve ter esquecido. Ou será que ele simplesmente quer que isso continue como um mistério? Não sabemos, né? E talvez nunca saberemos. Ou será que a Disney um dia vai querer dar uma origem pro Mestre Yoda, né? A gente só vai saber isso com o futuro, né? E vamos aproveitar que a gente tá falando de Mestre Yoda. Tem uma outra curiosidade assim nisso. Você sabia que o Mestre Yoda teve a sua aparência baseada em um ser humano? Legal! Bem louco! Em qual ser humano que você acha que foi, né? Não sei. Para a grande surpresa de todo mundo, ele foi baseado em nada mais nada menos do que no Albert Einstein. Aí você me pergunta, mas Tio Malevogia, por que o Yoda foi baseado no Albert Einstein? Ele foi baseado no Albert Einstein porque o Albert Einstein foi uma das grandes mentes da humanidade. E além disso, a sua aparência, ela já traz pra gente o quê? Todo aquele semblante de sabedoria, conhecimento e experiência, que é o que um mestre Jedi deve passar para todos os outros. E isso ficou muito bom nos cinemas e nos filmes, porque esse era o objetivo,
trazer todo esse sentimento de confiança, porque realmente um mestre Jedi, ele é uma pessoa experiente, ele é uma pessoa sábia, e isso Yoda conseguiu passar, tanto com o seu modo de falar, quanto com a sua aparência. O mestre Yoda é o perfeito exemplo de que você nunca deve julgar um livro pela capa. Agora vem a curiosidade fatídica. Agora, pensa só você. Pensa o seguinte. Qual foi o pior mico que você já pagou? Pensou? Agora, multiplica isso por 100. Será que por 100 tá bom? Tá, vai, por 100 tá bom. Multiplicou por 100? Eu acho que agora você consegue chegar um pouquinho perto da coisa horrível que foi Star Wars especial de Natal. Sim, meus queridos, eu não sei se algum de vocês já ouviu falar desta coisa medíocre, mas sim, ela é real, ela existe. O especial de Natal de Star Wars, ele simplesmente é horrível. E quem teve o desprazer de assistir não consegue tirar da cabeça as cenas dele. Esse especial de Natal, ele foi feito em 1978, logo após o episódio 4. Então, na história você pode encaixar esse especial de Natal entre o episódio 4 e entre o episódio 5. Além disso, o próprio George Lucas, ele deu uma declaração de que se ele tivesse tempo e uma marreta, ele gostaria de ir atrás de todas as cópias e esmagar uma por uma. Porém, o que acontece? Esse episódio especial de Natal, ele não teve uma distribuição de fitas VHS, nem nada disso. Então, se você quiser conferir, ele só existe no YouTube. Além disso, os próprios atores que participaram do especial de Natal, eles têm vergonha disso. Eles não gostam nem de ser citados pelo especial de Natal. E o pior disso, se é que dá pra piorar, né? Essa história pode ser canônica. Agora sim, eu acho que vocês ficaram pasmos, né? Mas vocês devem estar pensando assim, tinha uma alegoria. Será que é tão ruim assim? Pois é, meus queridos. Bom, o que eu posso dizer pra vocês é que sim, é horrível assim, sim. E se vocês tiverem curiosidade de saber um pouco mais sobre esse especial de Natal, eu deixo aqui a indicação para o canal do Colônia Contra-Ataca, que é do Sr. Wilson, que eu acompanho já há algum tempo. Ele fez um review sobre esse especial de Natal do Star Wars. Eu achei muito bom e até assisti algumas vezes para ter algum embasamento do que falar. Então assim, dá uma olhada no canal dele, confere lá o vídeo que eu acredito que vocês vão gostar muito. Agora vem a curiosidade que todo mundo tava esperando, né? Imaginem a Princesa Leia nas gravações de Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Vocês lembram da Princesa Leia? Agora imagina o seguinte, debaixo daquela roupa branca, ela simplesmente não usava nada. Ela não usava nenhuma roupa íntima, nem calcinha, nem sutiã, nem nada. E aí você para pra pensar, por que isso, né? E isso tinha um motivo bem, como posso dizer, bizarro, né? É que o nosso querido George Lucas, conversando com a Carrie Fisher, convenceu a atriz de que no espaço, simplesmente roupas íntimas como calcinha e sutiã não existem. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E que para interpretar o personagem completamente, ela não deveria usar roupas íntimas. E, durante as gravações, para não aparecer os mamilos dela, ela usava fita isolante em seus seios para cobrir os mamilos. No mínimo estranho ou bizarro isso, não é? E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. E uma coisa importante, se alguma dessas curiosidades você ficou com vontade de acrescentar algo ou até mesmo me corrigir porque eu errei, deixa sua opinião aí nos comentários, isso é muito importante pra mim. E compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e ajude o meu canal a crescer, beleza? Muito obrigado a todos, valeu então, falou e que a força esteja com vocês.